Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluias. É um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Aleluias. O meu coração muito se alegra, porque hoje o Senhor está realizando uma promessa a qual Ele tinha feito em minha vida no ano de 2011. Aleluias. E eu agradeço a Deus porque é um tempo determinado para todas as coisas. Nasci em Angatuba, sou filho desta terra, mas o Senhor há 2 anos aproximadamente nos levou lá para o Pernambuco, para a cidade de Carpina, no interior de Pernambuco, e ali nós estamos fazendo a obra do Senhor. Ali o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, que a promessa que o Senhor fez na tua vida, ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem o tempo determinado, aleluia, mas ela se cumpre. Não é no tempo que nós queremos, mas é no tempo de Deus. E quando Deus ele faz, aleluia, ele não deixa dúvida, ele não deixa dúvida. Guarda esta palavra no seu coração. O livro de Jó, no capítulo 6, o versículo 8, a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite. O Senhor sabe da necessidade do seu povo. Ele sabe aquilo que você chegou aqui nesta noite falando com Ele. Se você abrir o seu coração, você vai sair daqui com o posse da vitória nesta noite. Amém, igreja? Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Aleluias. A palavra do Senhor, a qual nós lemos nessa noite, ela fala sobre o desejo. O servo Jó, ele aqui, em algumas palavras, ele explica o que estava passando no seu coração. A luta de Jó era tremenda, a provação de Jó era tremenda, e ele quase sem palavras, mas ele ainda encontra para explicar o seu momento e dizer: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. E eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite à igreja: qual é o seu desejo? Qual é o sonho que você tem? Aleluia. O que você tem buscado da parte do Senhor? Aleluia. E o desejo é algo que move o ser humano. Todo ser humano ele é movido pelo desejo. Quando nós somos crianças, o nosso desejo é ter um brinquedo. Quando nós somos adolescente, o nosso desejo é ter uma bicicleta, é ter uma melhor roupa. Quando nós somos adulto, o nosso desejo é ter um melhor emprego, é ter um bom casamento, é conseguir uma casa, conquistar uma casa. Aleluias. Qual é o seu desejo nesta noite, igreja? Qual é o desejo que você chegou aqui nesta noite falando com o Senhor? E como é bom quando o nosso desejo ele é realizado. Aleluia. E o Senhor lhe diz na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. E se você tem buscado algo da parte do Senhor, aleluia, tenha certeza que você vai alcançar, tenha certeza que você vai receber. Aleluia. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus. Todo homem e mulher escolhido por Deus, ele é esquecido, ele é desprezado, ele é caluniado, humilhado, provado para poder ser exaltado. E muitas das vezes nós, pela nossa fraqueza, nós somos seres humanos, nós queremos receber a bênção de Deus, mas nós não queremos passar por esse tempo. E é interessante que a palavra do Senhor, ela nos mostra a história de um homem, um jovem, um homem paralítico de Betesda. No Evangelho segundo escreveu João, a partir do capítulo de número 5, a Bíblia nos conta a história de um homem que ele foi deixado num tanque. Aleluias. Ele foi abandonado ali pela sua família, foi esquecido, aleluias, deixado de lado, esquecido pelos familiares, esquecido pelos amigos. E esquecimento é alguém que é deixado de lado. Aleluias. As pessoas olham, mas não dão valor. E aquele homem estava ali à beira daquele tanque. E a Bíblia diz que em certo momento o anjo descia e agitava as águas. E junto com aquele paralítico esquecido também tinha cegos, mancos e ressecados.
Aleluias, glórias a Deus. Mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a sua família se esqueceu dele. Aleluias, os amigos se esqueceu dele, mas Jesus não se esqueceu dele. E a Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém, mas Jesus deixou de ir à festa. Jesus deixou de estar com os importantes. Jesus deixou de estar com os homens mais ricos de Jerusalém e foi até aquele tanque. Jesus se lembrou dele, e Jesus, quando chega até ele, Jesus pergunta: queres ser curado? Aleluias. E aquele homem, ele não entendendo os mistérios, aleluias, do Senhor, ele começa a argumentar: mas Senhor, quando eu tento chegar até o tanque, quando as águas são agitadas, antes de mim chega outro. Eu tento, mas chega outro. É interessante se nós pararmos para meditar. Aquele homem era paralítico, deitado em cima de uma cama. Aquele homem não andava, mas quando o anjo descia e movimentava as águas, aquele homem, ele mesmo sem poder andar, aquele homem começava a se arrastar para tentar chegar, aleluias, até a sua bênção, para alcançar a sua bênção. O desejo no coração dele era grande, a determinação no coração dele era grande em alcançar a sua bênção, mas ele era impossibilitado. Ele tentava. E quantas pessoas que estão aqui nesta noite têm tentado, têm buscado, têm orado, mas chega outro no lugar. Quem sabe você entrou aqui nesta noite se perguntando: mas eu vejo o meu irmão ser abençoado, eu vejo o meu familiar ser abençoado, mas quando parece que eu vou tomar posse da minha vitória, algo dá errado. Aleluias. E Jesus começa a dialogar com aquele homem. Glórias a Deus. Queres ser curado? Aleluias. E ele ali naquele diálogo com Jesus, Jesus então declara a vitória na vida dele: toma a tua cama e anda. E o interessante é que quando aquele homem recebe a sua bênção, guarda essa palavra aqui nesta noite, ele toma a cama dele e começa a andar. Aquele homem era esquecido, aquele homem ninguém dava importância para ele. Chega um fariseu e diz: não é lícito você carregar a cama no sábado. Sabe o que eu entendo aqui nesta noite, igreja? Esta palavra, aleluias, guarda esta palavra. Quando o Senhor te abençoar, as pessoas vão ter que ver, aleluia, as pessoas vão ter que ver você carregando a tua bênção, as pessoas vão ver você carregando a tua vitória. Quem sabe você está esquecido hoje, mas no dia que você estiver com a tua bênção na mão, as pessoas vão parar para dizer: aleluias, hoje eu estou vendo ele abençoado. Mas não é fácil o esquecimento, mas no esquecimento Deus ele está tratando, aleluias. E a palavra também nos fala nesta noite sobre o desprezo. Desprezo é alguém rejeitado, é alguém diminuído. As pessoas olham para alguém: aquele ali não tem capacidade. Quantas vezes eu ouvi isso? Aleluias. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A palavra do Senhor diz, aleluias, que Ele não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está a sua aparência, o homem vê com os olhos, mas o Senhor vê o coração. Aleluias. Nós vivemos numa sociedade que ela dá valor para o que você tem, ela dá valor para o cargo que você ocupa. Aleluia, mas o Senhor, Ele vê o seu coração. E a Bíblia nos fala, em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, a história de um jovem, Davi. Aleluias. Um homem que era visto pelo seu pai como menor. O profeta Samuel foi até Belém, glórias a Deus, cumprindo a ordem do Senhor, para ungir um novo rei, porque o rei anterior tinha sido escolhido por homens. Os homens erram, mas o Senhor não erra. O Senhor te escolheu, Ele não errou na escolha. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, Jessé então reúne todos os seus filhos e começa a se fazer um sacrifício. Aleluias, glórias a Deus. Estavam ali os 7 irmãos, 7 filhos dele, mas Davi estava esquecido lá no campo, desprezado. Passa Eliabe,
passa Abinadab, passa Sama diante do profeta, mas nenhum deles era. Passou os 7 irmãos, mas não era nenhum deles. Glórias a Deus. E o profeta, sem entender, ele então pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Acabaram seus filhos? E ele diz: ainda falta o menor. O pai de Davi nem sequer teve, aleluia, a preocupação de citar o nome dele. Apenas disse: falta o menor. Aleluia. Davi foi desprezado pelo pai. Davi, quando ele chega diante do profeta, ele foi ungido. Aleluia. E a presença do Senhor se apoderou dele. E pouco tempo depois, Davi, ele chega no campo de batalha. Ele foi levar alimentos para os seus irmãos. E ele ouve um gigante desafiando o povo de Deus. Ele ouve então um gigante escarnecendo do povo de Deus. E aquele homem tinha a presença do Senhor. E naquele momento, aleluias, glórias a Deus, ele no seu coração, cheio de fé, ele se propõe a encarar aquela batalha. E as pessoas fizeram a Saul a saber que Davi estava disposto a batalhar, a guerrear contra aquele gigante. Aleluias, glórias a Deus. E quando ele chega diante de Saul, Saul olha para ele e diz: você não tem capacidade. Golias é homem de guerra. Golias tem muita experiência em guerra. Você não tem estatura. Você não tem jeito de soldado. Você não tem jeito de guerreiro. Saul despreza Davi também. Aleluias. Mas mesmo assim não tinha opção. Era só Davi que estava disposto. Da mesma forma somos nós. Aleluias. Nós escolhidos do Senhor, nós não desistimos fácil. Eu tenho certeza quantas situações veio querer fazer você parar. Quantas foram as dificuldades na sua caminhada para fazer você desistir. Mas aquele que tem o chamado do Senhor na sua vida, ele não desiste no primeiro não, ele não para no primeiro obstáculo, ele continua, porque o alvo dele é Jesus, o alvo dele é o céu. Aleluias. Ele sabe em quem ele confia. Você sabe em quem você confia, meu irmão? Você sabe? Você pode dar um glória a Deus aqui nesta noite. Você pode glorificar o nome do santo do Senhor. Aleluia. Quantas foram as vezes que o inimigo tentou te fazer parar, mas você está aqui ainda, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Vem o vento, aleluias, vem o terremoto, mas você continua de pé, glorificando o nome do santo do Senhor. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele tentou usar as armaduras que Saul ofereceu para ele, mas ele não conseguiu nem andar, nem dar um passo. Aleluias. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós temos que batalhar com as armas que o Senhor nos deu. Não adianta nós querer usar as armas dos outros. Não adianta eu querer olhar para as armas que o meu irmão tem. Você tem que batalhar com as armas que você tem. E Davi, ele chegou ali diante do gigante com as suas armas, uma funda, aleluias, e um alforje com 5 pedras. E quando o gigante olha para ele, o gigante também despreza Davi. O gigante começa a escarnecer de Davi. Você vem a mim com paus? Aleluias. Mas Davi diz: não, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E não vai precisar muito não, gigante, para mim te derrubar. Vai precisar só de uma pedra. Aleluias. E eu ainda vou cortar a sua cabeça. Aleluias. E vou dar às aves. O escolhido de Deus, ele olha à frente. As pessoas da sociedade, do mundo, que não tem uma experiência com Deus, ela olha o hoje. Vem a enfermidade, vem a tribulação, e ela só está olhando o hoje. Mas eu glorifico a Deus, porque eu e você, nós já estamos olhando lá à frente. Aleluias, glórias a Deus. Quando o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche, glórias a Deus, eu glorifico o nome do Senhor.
Porque naquele momento, o povo não esperou o mar abrir, o povo deu o primeiro passo, e eu acredito que cada passo que o povo dava, o mar ia se abrindo. Você também tem que ser da mesma forma, aleluia. Não fique esperando você ver a tua bênção. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aleluia, e a prova daquilo que não se vê, aleluia. Sabe o que é isso? Quando a palavra do Senhor aqui é profetizada na tua vida, a promessa do Senhor é entregue na tua vida, você já sai daqui com a certeza da vitória. Você já sai daqui com a certeza que você não sabe como, você não sabe quando, mas você sabe que a vitória é tua em nome de Jesus. Glórias a Deus. Esse é o povo de Deus, o povo que olha à frente. E Davi, com uma pedra, ele derrubou aquele gigante. E é interessante que você também tem uma pedra. Nós também temos uma pedra que é firme, sólida, é a nossa fé. Essa é a nossa pedra para derrubar gigante, é a nossa fé. E vem também o outro tempo na vida do escolhido de Deus, na vida da escolhida de Deus, que é a calúnia. E a Bíblia nos conta a vida de José, um homem, um jovem que teve duas visões. E a partir dele ter aquelas duas visões, os seus irmãos começaram a invejar ele, aleluia, e armaram uma cilada para ele, lançaram ele aos ismaelitas. E José ali foi comprado por Potifar. Glórias a Deus. E quando ele chegou na casa de Potifar, tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava. O Senhor era com ele, ele era escolhido do Senhor, a presença do Senhor estava com ele. Glórias a Deus. E o seu Senhor deixou ele como maioral na casa. Mas a mulher de Potifar começou a olhar para José e começou a fazer convites a José. E José dizia não. Eu temo a Deus, eu respeito o meu Senhor, aleluia, glórias a Deus. Mas aquela mulher buscou ocasiões e ocasiões, mas não conseguiu, porque José era temente a Deus, aleluia. E naquele momento, numa oportunidade, aquela mulher, ela pega o vestido de José e calunia José, aleluia. A calúnia, glórias a Deus, é quando alguém é atingido em sua honra e a sua reputação por acusações falsas. Mas muitas das vezes, quando uma pessoa só lança calúnia, a calúnia cai por terra. Mas a Bíblia nos conta que aquela mulher, quando ela pegou o vestido de José, ela chamou os homens que estavam ali perto para poder confirmar a história. E eu quero aqui nesta noite dizer, igreja, devemos tomar cuidado quando alguém chega falando algo para nós, porque há um ditado que diz que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. E o caluniador, ele sozinho, ele não tem força, ele busca mais pessoas para confirmar a história dele. E aquela mulher fez isso, e Potifar acreditou, lançou José numa prisão, aleluia. Mas quando o inimigo pensou que estava acabando com José, quando o inimigo pensou que estava acabando com os sonhos de José, na verdade o inimigo estava levando José mais próximo da vitória. E eu quero nesta noite falar uma palavra de Deus para a sua vida. Quanto mais o inimigo luta para acabar com a tua vida, mais ele está te levando perto da vitória. José estava na casa ali do seu pai, cuidado, protegido. O inimigo, aleluia, através dos seus irmãos, lançou ele numa cova. Depois de lançar ele numa cova, ele foi vendido como escravo para o Egito. Depois de ser vendido como escravo para o Egito, ficou na casa de Potifar. O Senhor estava honrando ele, mas ali houve a calúnia na vida dele, e ele foi lançado numa prisão. Mas se você entender, ele saiu da casa dele, foi lançado numa cova, foi para a casa de Potifar, foi lançado na cadeia. Mas o faraó mandou chamar, aleluia, faraó mandou chamar. O inimigo estava pensando, eu estou acabando com os sonhos de José, eu estou acabando com os sonhos de José. Mas cada vez José estava mais perto da tua vitória. E você, o que o inimigo tem trazido na tua vida? Achando que está afastando você, mas ele está te levando para mais perto da vitória. E todo homem escolhido por Deus, e toda mulher escolhida por Deus, também é humilhado. E como é difícil passar pela humilhação.
Humilhação fala de afronta, abatimento. E Jesus, Ele é o maior exemplo de um humilhado. Mas sabe qual que é a maior atitude do humilhado? É mostrar-se vencido. Guarda esta palavra, mostrar-se vencido. Não adianta você querer brigar, não adianta querer tirar satisfação quando você é humilhado, não adianta. A atitude do humilhado é mostrar-se vencido. E Jesus ali no seu julgamento, as pessoas acusavam Ele. Quem sabe aquelas mesmas pessoas que foram alimentadas pelos pães e pelos peixes, chegavam diante de Jesus, apontavam para Ele e diziam: você blasfemou. E Ele se mantinha calado, Ele não respondia nada. Quem sabe alguém que foi também receber um milagre, mas chegava, apontava, mas Jesus se mantinha calado. Ele foi crucificado e continuou calado. Aleluias. Maior exemplo. Mas nessa noite eu quero dividir um exemplo pessoal de humilhação, aonde eu vi uma pessoa muito importante para mim ser humilhada e suportou calado. Aleluias. A minha mãe, que está aqui nesta noite, teve uma fase da nossa vida que a dificuldade foi muito grande. Aleluia. Eu estava com aproximadamente 14 anos. As coisas estavam difíceis. Ela sozinha, trabalhando por 4 filhos, para alimentar 4 filhos. Mas ela não perdia um culto. Mas chegou no momento que ela olhou para a despensa, tinha as últimas refeições. Ela não tinha a quem pedir e na verdade ela não queria expor a sua situação. É difícil muitas das vezes quando você está passando por isso. E ela ali colocou no seu coração: eu vou falar com o pastor da igreja, pastor José Pereira, que dirigiu a Assembleia de Deus durante 8 anos. E quando ela chegou ali no final do culto e falou ao pastor José Pereira, o pastor disse: eu vou ajudar, irmã. Amanhã cedo eu vou fazer uma compra e levar na sua casa. Mas estava ao lado dela uma pessoa, e essa pessoa ouviu aquela história e disse: pastor, não precisa você comprar. Eu tenho algumas coisas na minha casa e eu vou levar para a irmã Maria. O pastor falou: amém, irmão, Deus abençoe, ajuda a irmã. E a minha mãe veio para casa. Glórias a Deus, Deus já está trabalhando. E ela foi para o trabalho. Na tarde chegou uma caixa com alguns alimentos em casa. Eu fiquei feliz. A minha mãe chegou do trabalho também, ficou feliz. Glórias a Deus. Mas passado alguns dias, chegou uma pessoa em casa e começou a conversar com a minha mãe e perguntar: as coisas estão melhores? E ali, sem entender direito, a minha mãe começou a conversar com essa pessoa. E essa pessoa disse: sabe aquela fulana? Então, ela pegou uma caixa e saiu pela sua rua pedindo ajuda para você, dizendo que você está passando fome, aleluia, dizendo que a sua situação está difícil. Aquela irmã que chegou no pastor, dizendo que ia ajudar, na verdade ela estava querendo humilhar a minha mãe. Na verdade ela estava querendo expor a situação da minha mãe. Aleluia. E eu lembro que naquele momento a minha mãe não tinha nem palavras. A fúria tomou conta do meu coração. Mas eu disse uma palavra. Eu disse: mãe, vai chegar o tempo que essa pessoa vai precisar da senhora. Aleluia. E a senhora não vai fazer o mesmo que ela. A senhora vai ajudar. Deus lá do céu, Ele olhou e disse: eu vou mudar, eu vou inverter os valores. Porque a roda gigante de Deus é assim: aquele que está lá em cima, mas que não dá valor e humilha os outros, ele começa a descer. Aleluia, ele começa a descer e chega lá embaixo. E aquele que está lá embaixo começa a subir. Deus inverte os valores. E chega um dia que aquela pessoa chegou na porta da minha casa e disse: irmã Maria,
você tem uma lata de óleo para me emprestar? Irmã Maria, você tem 1 quilo de arroz para me emprestar? Irmã Maria, você tem um pouco de café para me emprestar? Aleluia, eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você está se sentindo lá embaixo, mas eu quero te falar nesta noite que a roda gigante de Deus já está girando. Aleluia, e você vai chegar lá em cima. E quando você chegar lá em cima, não humilha não, não faz o mesmo não paga com o mesmo mal não, ajuda, contribui, porque assim o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, Deus faz assim, Deus inverte. Glórias a Deus, Deus muda a história. E o último tempo na vida do escolhido de Deus é a aprovação. E os 4 primeiros mexem com a nossa emoção, o esquecimento, o desprezo, a calúnia, aleluias, a humilhação. Mas a aprovação, ela mexe com o nosso coração, com a nossa carne. Porque muito é difícil você ver um filho seu pedindo algo e você não ter dinheiro para dar. Como é difícil você estar precisando de algo, aleluias, e não poder adquirir. Como é difícil você que um dia teve uma posição, você que um dia teve um bom emprego, aleluias, e hoje tem passado pelo deserto. Como é difícil, aleluias. E a Bíblia nos fala de Jó, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desviava do mal, aleluias, mas que passou também pela provação. Um homem que nas madrugadas orava, um homem que buscava a Deus, um homem que sacrificava o Senhor, aleluias, mas ele não estava livre de passar pela provação. Eu e você, nós não estamos livres de passar pela noite, nós não estamos livres de passar pela tempestade, aleluias. E a palavra do Senhor diz que aquele homem era o mais rico da sua terra, mas ele perdeu tudo. Mas Jó, mesmo perdendo tudo, ele se prostrou em terra e adorou. Eu nasci no dia 31 de dezembro de 1987, na Santa Casa de Angatuba. Aleluia, uma promessa do Senhor para minha mãe. Mas há 1 ano e meio o Senhor já deu livramento de morte para mim. Quando eu estava à beira de um poço, ali aprendendo a andar ainda, quando a minha mãe se mudou para uma outra cidade, a cidade de Araçatuba, e quando eles estavam chegando ali, ainda não sabia que tinha esse poço no fundo de casa. Quando a minha mãe se deu por mim, eu estava do lado desse poço. Aleluia, quase eu caí ali. Passou-se um tempo, já com 4 anos, o Senhor nos usou pela sua misericórdia, profetizando uma casa à minha avó, e o Senhor cumpriu, aleluia. Mas passados os tempos, eu ia à igreja com a minha mãe, eu acompanhava ela, mas eu não tinha tido encontro com Deus. E aos 14 anos eu me afastei, comecei a me envolver com as drogas, com a maconha, com a cocaína. E chegou no momento que eu não tinha mais como sustentar o meu vício. Eu entrei para o tráfico. Aleluia. Eu era conhecido nessa cidade por negro. Não era Isaías, era negro. Você quer maconha, você quer cocaína, procura o negro. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, mas eu era um escolhido do Senhor. Eu tinha promessa na minha vida. E enquanto eu estava lá no mundo, aleluia, muitas das vezes, aleluia, eu mesmo cheguei a falar para a minha mãe: pare de ir à igreja. De que adianta ir para a igreja, mas estar nessa situação, em dificuldade? Aleluia. Mas o Senhor estava permitindo eu trilhar o meu caminho até uma altura. Chegou num momento da minha vida que eu devia R$7.700, já tinha tentado suicídio, aleluia, glórias a Deus. Eu não acreditava mais na mudança, eu não acreditava que era possível, aleluia. Um dia meu pai entrou na minha casa e disse para minha mãe: cuida dos outros 3, porque o Isaías já era. O Isaías ou é cadeia ou é caixão. Aleluia, mas ele se esqueceu do caminho da verdade e a vida. Aleluia, o caminho e a verdade e a vida. Não existe 3 caminhos, são 2 caminhos, a vida e a morte. Aleluia. E eu acredito que naquele momento o Senhor olhou lá do céu e disse: não, eu vou começar a agir.
eu vou começar a mostrar para ele e para todas as pessoas que eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou mostrar para essas pessoas que eu ainda faço milagre. Aleluias. Eu cheirava 5 gramas de cocaína por noite. Eu passava 2 semanas em claro, acordado. Tive 2 princípios de overdose. Em uma delas eu cheguei até o hospital na madrugada. O médico olhou e disse para mim: eu não posso aplicar nenhum remédio nele, porque se eu aplicar algum medicamento, ele vai ter uma parada cardíaca. Deixa ele aí em cima da cama. Vamos esperar para ver o que acontece. Aleluias. Vamos esperar para ver o que acontece. E ali o meu coração parecia que explodir, meus braços se retorciam, as minhas pernas também. Eu comecei a pensar: eu vou morrer, não tem mais jeito, é hoje o último dia. Mas o Senhor me deu uma oportunidade. E na madrugada do dia 9 de março de 2009, o Senhor me deu uma experiência. O Senhor falou comigo trancado no meu quarto: hoje você escolhe a vida ou a morte. O laço está armado. Vão tirar a sua vida hoje. Está nas suas mãos. Ou você escolhe a vida ou a morte. Glórias a Deus. E naquele momento eu tive uma experiência terrível. Aleluias. Eu senti Deus falando comigo. E quando Deus fala é diferente. Ou você obedece, ou você paga o preço. Aleluias. E eu lembro que eu disse à minha mãe: mãe, eu vou fugir para o Paraná, na casa dos meus familiares. E a minha mãe disse na sua simplicidade: para Deus nada é impossível. Aleluias. E à noite nós fomos à igreja. E eu comecei a pensar: mas meu Deus, o pastor conhece a minha história, o presbítero, o diácono conhece a minha história, os irmãos conhecem a minha história. Mas naquela noite o Senhor enviou um vaso, uma irmã que não conhecia a minha história, e começou a pregar, começou a contar a minha vida, começou a falar que era dia de decisão. E naquele momento eu não resisti, em lágrimas eu vim até a frente, aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. E naquela madrugada, o homem que estava aqui em Angatuba para acabar com a minha vida foi preso. Aleluias. Deus entrou com o livramento. Ele estava aqui para acabar comigo, mas Deus afastou o mal, porque eu escolhi a vida. E quem sabe Deus tem falado contigo também de várias formas. É tempo de aceitar. Quantos livramentos você já teve? Aleluias. É tempo de aceitar. Aleluia. É tempo de fazer um compromisso com Deus. E o Senhor ali começou a trabalhar na nossa vida, nos livrou. O Senhor, aleluia, nos limpou da maconha, da cocaína. E o Senhor tem dado graça. Aleluia. O Senhor, eu tenho visto os dias que eu venho aqui nesta cidade, pessoas que outrora olharam e diziam: não tem mais jeito. Hoje chama: meu irmão, eu tenho visto Deus trabalhar na sua vida. Vizinhos que foram sinceros e disseram: Isaías, eu imaginava a polícia encostando aí na tua casa, te levando preso. Eu imaginava a notícia chegando, dizendo que você tinha sido morto. Mas hoje eu vejo um milagre na tua vida. E quem sabe nesta noite aqui chegou pessoas que estão passando por esse mesmo problema. Um familiar que está nas drogas, um parente, um amigo que está nas drogas, que você olha e fala: meu Deus, não tem mais jeito. Que as pessoas têm olhado e dito: não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito. Eu sou testemunha disso, porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda continua operando. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aleluias, Ele não mudou. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Ele não mudou. E quando nós fomos, Deus começou a trabalhar e falar ao meu coração: eu vou te levar para o Pernambuco. Teve pessoas que disse: você vai passar dificuldades lá, você vai passar necessidade lá. Aleluias. Mas o Senhor falava no coração: vá, vá, vá. E desde o dia que nós chegamos ali, nós não passamos necessidade, nada faltou, não passamos fome, não perecemos, porque o Senhor, aleluia, tinha feito a promessa na nossa vida. E eu iniciei dizendo que todo homem escolhido por Deus é esquecido, desprezado, caluniado, humilhado, provado, para poder ser exaltado. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei com o Senhor: Senhor, eu vou mudar a palavra exaltado, aleluia, para aprovado. E o Espírito Santo falou: não muda,
porque é esta palavra, exaltado. Sabe por quê? O aluno, quando ele está fazendo o primário, e ele recebe o certificado, ele é aprovado. Quando ele completa o ensino fundamental e recebe o certificado, ele é aprovado. Quando ele termina o ensino médio e recebe o certificado, ele é aprovado. Quando ele termina o seu curso técnico, a sua faculdade e recebe o certificado, ele é aprovado. Mas enquanto ele não começar a exercer a sua função, ele apenas foi aprovado. Aleluias. Você já foi aprovado pelo Senhor, e está chegando o tempo da exaltação do Senhor na tua vida. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para trazer esta palavra à igreja. Está chegando o tempo de exaltação para pessoas aqui, pessoas que já têm chorado muitos anos, pessoas que têm visto a noite na sua vida. Está chegando o tempo da exaltação, está chegando o tempo da exaltação. Aleluias. Você toma posse dessa palavra, meu irmão. Você toma posse dessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar 1 ano, 2 anos. Quanto tempo o choro tem durado na tua vida? Você tem passado pela escola de Deus. Aleluias. Mas eu venho aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, declarar que está chegando o tempo da exaltação, que está chegando o tempo que o Senhor vai começar a fazer algo novo no seu ministério. Está chegando um tempo que o Senhor vai começar a fazer algo novo no teu trabalho. Eu vejo algo diferente na tua vida. É o tempo da exaltação. Aleluias. É o tempo do milagre. Aleluias. E eu quero nesta noite convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. E eu quero nesta noite, glórias a Deus, fazer um apelo aqui. Onde está uma pessoa que ainda não fez um compromisso com Deus? Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus, de ministrar a Tua palavra, a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, neste momento, eu quero, Senhor Jesus, interceder por essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor Jesus. Eu não sei o que elas têm pedido a Ti, eu não sei, Senhor Jesus, o desejo do coração delas, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes o propósito de cada um. Senhor Jesus, toma conta, Senhor, renova a vida de cada um. Pai querido, abençoa cada um, Senhor Jesus. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está sem força de vir à igreja, Senhor, renova nesta noite, Senhor. Renova, Jesus. Batiza com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te glorificar, ó Deus. No jardim que era tão florido só restou folha seca e espalhada pelo chão. Quem sabe a sua vida está assim, num cenário que para muitos é o fim. Retrato que transmite sua dor, lembrança boa que nunca voltou. O sonho que morreu pelo caminho, projetos que ficaram no papel, talentos que hoje foram enterrados. Sua alma chora quando lembra o passado. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. No ano de 2011, o Senhor fez a promessa que eu estaria gravando DVD aqui nesta igreja. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, ali na Irmãos Abendenu, mas o Senhor prometeu que seria aqui. E eu até comentei com 1, 2 pessoas e falei, eu não estou entendendo, mas o Senhor falou que é lá. E eu sentei um dia aqui, numa segunda pela manhã, conversei com o pastor Dirley, aleluias,
E ele me disse: irmão, vamos entregar na mão de Deus. Se for do Senhor, realmente isso vai se cumprir. Eu imaginava que ia se cumprir no ano de 2011, mas está se cumprindo agora, no ano de 2014. Aleluia, a promessa que o Senhor te fez, ela vai se cumprir. Tenha certeza, toma posse, ela vai se cumprir. Não é no dia que nós queremos, não é no tempo que nós queremos, mas ela se cumpre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, a promessa se cumprindo na vida do teu filho. E nós sabemos, meu Deus, quanto o coração dele se alegra nesse exato momento. E aonde chegar esse DVD, meu Pai, e essa pessoa ouvir, ouça a tua voz, e que essa pessoa possa receber, meu Deus, a transformação, possa ser liberta, meu Deus, porque a tua palavra é que liberta. Meu Pai, em nome de Jesus, em cada casa aonde esse DVD foi assistido, famílias, casais sejam restaurados. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre esse varão, sobre esse homem de Deus. Aonde ele pisar, meu Deus, as plantas dos vossos pés, ali seja abençoado. Meu Deus, que muita alma seja ganha através da vida dele. Meu Pai, nós oramos por ele, pedindo ao Senhor, esteja com ele, meu Deus, livra, guarda nessa caminhada, uma caminhada, meu Deus, nós sabemos que é tão difícil, mas nós sabemos que tem vitória, tem bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos em nome de Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus e aplaude que uma hora alegria. Deus abençoe. Agradeço a Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho missionário. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa Maria Soares, que tem me acompanhado em todos os momentos. Agradeço a minha mãe Maria da Glória, a todos os meus irmãos, agradeço a todos os meus familiares, a todos os pastores que têm confiado em nosso ministério. Agradeço também especialmente a você que acreditou e semeou nesta obra missionária. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida e a sua família. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Desanimar, nem muito menos recuar ou prosseguir. Não tenho medo de lutar, custe o que custar. Quero de volta tudo aquilo que perdi, pois eu sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso pra fazer mais e mais. Não vou desistir, não vou desanimar. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. Minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida.
saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. No coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. O rio que era cheio hoje se secou. A árvore que dava frutos não dá mais. No jardim que era tão florido só restou folha seca espalhada pelo chão. Quem sabe a sua vida está assim, um cenário que pra muitos é o fim. Retrato que transmite sua dor, lembrança boa que nunca voltou. Um sonho que morreu pelo caminho, projetos que ficaram no papel, talentos que hoje foram
mas há esperança pra ti. Há uma promessa pra ti. A árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher, mas há esperança pra ti. Há uma promessa pra ti. A árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher. Quem sabe a sua vida está assim, um cenário que pra muitos é o fim, retrato que transmite sua dor, lembrança boa que nunca voltou, um sonho que morreu pelo caminho, projetos que ficaram no papel, talentos que hoje foram enterrados. Sua alma chora quando lembra o passado, mas há esperança pra ti. Promessa pra ti. A árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher, mas há esperança pra ti. Há uma promessa pra ti. Vai florescer, o rio de Deus vai te encher. Enche esse lugar, ó Deus de amor. Enche esse lugar, ó meu Senhor. Enche esse lugar, ó Deus de amor. Esse lugar, ó Deus de amor, enche esse lugar, ó meu Senhor. Há esperança pra ti.